Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é o Fabiano Benassi e nesse vídeo eu vou contar um pouquinho do motivo, do porquê eu comecei a praticar yoga. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque muita gente vem na prática de yoga, vem começar a fazer yoga e elas às vezes vêm fazer por bem-estar, por estresse, por recomendação médica. Às vezes vem fazer porque ela quer relaxar um pouquinho, tem que soltar as tensões. Às vezes ela faz porque ela gosta, ela gosta dos exercícios que tem no yoga, ela gosta das posições, ela gosta do estilo de prática. Algumas práticas são mais dinâmicas, outras práticas são a gente fala com mais permanência, você não tem tanta mudança nas posições. Mas a prática, quando eu decidi começar a praticar yoga, a minha decisão foi muito engraçada porque não foi exatamente uma decisão, foi alguma coisa que caiu no meu colo. Primeiro foi assim, eu sempre via vídeos ou às vezes alguma reportagem, alguma coisa falando de yogis ou da prática de yoga. Quando eu era criança eu via algumas imagens do pessoal fazendo nauli, aquele movimento com a barriga, e eu achava curioso aquilo. E quando eu cresci, virei adulto, comecei a trabalhar, a fazer faculdade, chegava tarde da noite na faculdade e tinha alguns livros lá em casa, que eram livros que a minha mãe tinha na época, e dentro desses livros, um desses livros era um livro que era um programa de yoga para se fazer dentro de 21 dias. E você não precisava saber nada de yoga, você ia lá, seguia as orientações e começava a praticar. E foi muito engraçado que eu olhei esse livro, comecei a folhear, achei interessante e falei assim, resolvi praticar, resolvi fazer o que estava sendo proposto ali no livro, era praticar yoga dentro de 21 dias. E por incrível que pareça, eu estou dando aula aqui nessa academia que eu dou aula hoje, que eu acabei de terminar a aula, que é a Planet Sport. Eu era aluno dessa academia, na época eu era aluno de natação. E quando eu fiz a prática, eu cheguei na faculdade e fiz a prática à noite. Eram umas 4 posições que a gente tinha, que o livro orientava para que fosse executada. Depois dessas 4 posições tinha um complemento teórico. E aí eu me senti absurdamente, extremamente bem depois que eu fiz essa primeira prática. Foi uma sensação que eu lembro até hoje, assim como se fosse ontem. O bem-estar, a percepção do corpo. E até então eu não tinha feito nada que me trouxesse tanto bem-estar, tanto uma sensação tão boa quanto essa prática que eu fiz. Eu tinha feito 4 posições, simples assim, eram 4 posições na forma do yoga, claro. A gente pode olhar aí posições de alongamento, posições de fortalecimento. Tem muita coisa que a gente faz no yoga que sempre vem em outros lugares, como pilates, como body balance, como aulas de alongamento, Então você tem algumas coisas que você encontra em outras formas de práticas, outros sistemas. Mas o yoga tem um jeito dele de fazer as coisas, E a questão é que o resultado que eu tive, a sensação física, foi muito, mas muito boa. E foi tão boa que quando eu vim para cá nadar no dia seguinte, a sensação que eu tinha, quando você nada, você faz aquele movimento do braço, que é o crawl. A sensação que eu tinha é de que estava tudo muito melhor. O braço, eu nadava, eu falava, nossa, meu braço está indo lá na frente. E aquilo eu estou tentando transformar em palavras uma sensação, mas é indescritível. Porque é como se o meu braço estivesse maior, é como se tivesse fácil de fazer, é como se tivesse fluido, eu não precisei me esforçar para fazer. E foi muito engraçado isso, porque isso foi um divisor de águas, apesar de ter sido algo simples, causou um impacto, um efeito extremamente benéfico, grande, Eu dormi muito bem nesse dia e a partir daí eu comecei a seguir aquele programa do livro e fazer as práticas
que eram orientadas através do livro. E eu tive um pouco de dificuldade em manter a disciplina na época, porque eu fazia faculdade, chegava da faculdade, às vezes tinha que estudar, fazer alguma coisa, e depois ia praticar, e aí dormia tarde, depois ia acordar para vir fazer a natação, e depois trabalhar, e aí a rotina acabou às vezes atrapalhando um pouquinho o tempo, né, falta de tempo, mas eu sempre que eu podia, eu praticava o que estava lá no livro. Isso me motivou muito a conhecer um pouco mais a prática do yoga, a entender como que funciona essa prática, porque quando a gente tem o primeiro contato, a gente não conhece ainda a cultura indiana, alguns termos dentro da prática, não entende, né, o significado, a base, né, de uma série de coisas. O impacto que a pessoa tem muitas vezes de ter aquela sensação gostosa, de ter aquela mudança, aquele efeito inicial, depois você se motiva a ir lá e buscar um pouco mais e saber um pouco mais sobre o que é essa prática. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu tive um impacto muito grande e depois eu fui estudar. Eu comecei a praticar numa escola de yoga, e eu lembro que foi assim, eu estava acho que no terceiro ano da faculdade. Eu fiz faculdade de ciência da computação, não tem nada a ver com yoga. Eu estava no terceiro ano da faculdade, e aí foi quando eu comecei a praticar yoga, eu já fazia natação, e quando eu estava terminando a faculdade, eu lembro que teve um dia no meu trabalho lá, eu trabalhava na Santa Cecília, aqui em São Paulo, que é perto da República, no centro de São Paulo, e aí eu falei assim, vou lá no centro comprar um livro de yoga. E aí fui lá, comprei um livro de yoga na época, e comecei a ler, comecei a gostar, e fui atrás de uma escola, de um estúdio, de algum lugar para que eu pudesse praticar e ter uma orientação. E aí, de novo, quando eu pratiquei no estúdio, eu tive uma sensação muito boa, né? Eu pratiquei logo depois que eu saí do meu trabalho, fui para casa, dormi muito bem, e como eu trabalhava só no período da tarde, quando eu dormi, acordei e já fui para lá de novo no dia seguinte, porque aquilo causou um efeito imenso, né? Quando eu comecei a praticar de novo na escola, foi de novo um novo impacto, uma nova sensação, um novo divisor de águas. E talvez isso para você do outro lado seja fazendo sentido, talvez não, mas esse impacto profundo que eu tive quando eu comecei a praticar yoga, primeiro pelo livro e depois numa escola, foi o que fez com que eu me tornasse hoje professor, né? Foi uma das coisas, uma das sementinhas que fez com que eu me tornasse hoje professor. Eu não tinha a pretensão de me tornar professor, eu comecei a praticar, comecei a estudar com o intuito de conhecer um pouquinho mais, aprender, né? Entender um pouquinho por como é que aquilo funciona, né? Como é que essa prática funciona, por que isso causa esse efeito em mim e nas pessoas. E depois eu comecei a estudar, fazer formação, mas não com o intuito de dar aula. Só que eu cheguei onde eu estou, e num outro vídeo eu vou contar por que eu me tornei professor de yoga, por que hoje eu só dou aula de yoga. Mas o que eu quero compartilhar com você um pouco nesse vídeo, né, é um pouco dessa experiência que eu passei, que me fez com que eu me tornasse professor de yoga. E talvez você aí do outro lado esteja assistindo esse vídeo, você tenha passado por uma experiência parecida, ou talvez você esteja só curioso para querer saber o que é essa prática, aprender um pouquinho mais, entender como que funciona. Independente, na verdade isso não serve para o yoga, tá? Isso serve para qualquer coisa na sua vida. Independente do que você quiser aprender, conhecer, você tem que experimentar, não tem outro jeito. Você tem que ir lá e ter um pouco de vivência sobre aquilo. Não é uma vivência de um dia, não é uma aula de yoga que vai fazer diferença. No meu caso, eu fiz uma aula que foi um divisor de águas, eu me senti muito bem. O impacto que eu tive de bem-estar naquele momento que eu fiz a aula na escola e a partir do livro, foi muito grande. Mas para você do outro lado, talvez você não tenha tido essa experiência ainda, mas se você quiser conhecer, é importante que você vá lá e faça, né? Yoga é prática, e para tudo na vida, né? Se você quiser conhecer um alimento novo, você tem que comer. Se você quiser saber como que é beijar na boca, você tem que beijar na boca para você saber como que é.
né? Você tem que, você quer aprender, você quer saber como que é dirigir, você tem que aprender a dirigir para você aprender como que é. Estão falando coisas óbvias, mas às vezes a gente esquece um pouquinho disso no nosso dia a dia, porque a nossa mente fica muito bloqueada com os problemas, com as dificuldades. E quando a gente olha para o yoga, às vezes a gente olha para o yoga e tem um estereótipo sobre o que é a prática de yoga, né? Do tipo, eu acho que é muito parado, eu acho que é muito, não é para mim, né? Eu sou muito agitado para fazer yoga. Então você tem que fazer yoga por causa disso, né? Então assim, você tem que passar pela experiência. E talvez isso não faça muita diferença na sua vida, talvez faça muita diferença, talvez agora não faça diferença, mas para frente faça sentido, né? Depende, né? Existem muitas coisas no mundo aí para você experimentar e que vai se encaixar com você. Mas eu estou deixando estou contando essa história aqui, porque eu me tornei professor de yoga, até como uma forma de te inspirar do outro lado, te inspirar a continuar a praticar, te inspirar como é que fala? A começar, né? A iniciar a prática, porque inspiração é o que faz a gente se mover, né? A gente precisa de inspiração no mundo, né? Para ter um mundo melhor, né? Para gerar esperança, fazer com que a gente faça as coisas com vontade, com fé, com determinação. Então eu espero que esse vídeo aqui tenha trazido um pouquinho disso para você, tá? No próximo vídeo eu vou contar como eu me tornei professor e instrutor de yoga, e a gente se vê então amanhã. Muito obrigado por você estar aqui. Namastê. Para.